Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje dia 12 de setembro, é uma quinta-feira, estamos em São Paulo, na capital do estado de São Paulo, céu limpo aí com poucas nuvens, dia quente, 29 graus, há um alerta vermelho, uma onda de calor, apesar que muitos meteorologistas dizem que amanhã vai começar a esfriar. Esperamos que sim, porque o ar está muito seco, né? Muitas denúncias aí de queimadas, eu acho que a maioria delas são queimadas criminosas, bem planejadas, pessoas estão sendo pagas para prejudicar os biomas brasileiros, trazer notícias ruins na grande mídia atlantista. Tem gente por trás desses atentados às florestas, árvores, mato, enfim. Vamos aguardar e verificar que não existe fogo sem alguém, sem fósforo por trás, né? Bom, hoje eu vou falar aí sobre o 102º aniversário de Lyndon LaRouche. O dia 8 de setembro marcou aí o aniversário desta figura importante, político e intelectual norte-americano. Ele foi várias vezes candidato a presidente dos Estados Unidos. Frequentemente, o Lyndon LaRouche esteve no centro de acontecimentos relevantes da história mundial. E veja, à medida que o sistema mundial, sobretudo o sistema mundial ocidental, encontra-se num processo de colapso, passando aí de uma ordem pós-Segunda Guerra Mundial para uma nova arquitetura pós-colonial já no século XXI, o Lyndon LaRouche deixou um legado intelectual importante e que é levado a cabo hoje por sua esposa Elga LaRouche. Numa entrevista em 1976, o LaRouche insistiu que o sistema monetário internacional do pós-guerra, Segunda Guerra, está num processo de colapso. Ele já dizia isso em 76 e alertou que, se não for substituído, o mundo estaria num caminho rápido rumo a uma depressão pior do que aquela que houve na década de 30, na época da Grande Depressão, da chamada crise de 29. E também poderá levar essa grande depressão econômica a uma crise também militar, inclusive termonuclear, uma guerra aí entre superpotências. Existe este risco também. O Lyndon apresentou soluções para esta crise, a começar do fato de que não havia efetivamente nada, não havia e não há nada que justifique uma guerra termonuclear, seja hoje, seja naquela época, entre o bloco soviético e os países da OTAN. A disputa real no mundo, a verdadeira disputa é econômica, é financeira, é monetária, é abrir mercados, aí parceiros, né? Trazer para si, agregar mais países para si. Portanto, se nós conseguirmos um novo sistema monetário que não esteja mais calcado numa atroz usura e no poder aí hipnotizante de uma moeda global única, que é o dólar, nós evitaremos o perigo de uma depressão geral, né? E, na verdade, não é necessária qualquer depressão, né? E também eliminaremos a condição aí que levaria a uma guerra termonuclear. Veja, o LaRouche estava já sintonizado, ele era um homem à frente de seu tempo, hein? E ele disse: a forma básica da solução é essencialmente esta. Os países da OCDE, basicamente os países da União Europeia, estão falidos. O setor de desenvolvimento dos países está falido, mas não precisa ser um desastre. Basta pegar esta imensa massa de papel impagável, está falando do dólar, né? Colocá-la de lado para futuras renegociações, estabelecer um novo sistema monetário para criar crédito para manter a produção básica do funcionamento do sistema, né? Sobretudo no modo da agricultura e da indústria, né? Manter em funcionamento. Agora, nesse ponto, né, nós podemos ter, ou seja, qualquer pessoa da Casa Branca que se quiser, né, você pode ter aí um sistema monetário internacional que vai estabelecer alguma coisa em torno de 300 bilhões de dólares por ano de crédito no longo prazo, né? Principalmente aí para exportações de produtos industriais do setor avançado para o setor em desenvolvimento. Aí é que nós entramos aí, os países do sul global, cuja participação aí dos Estados Unidos seria aí alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares por ano,
E será que eles vão fazer isso? Só se o Trump for eleito? Como é que funciona isso? Isso vai nos tirar da depressão, tiraria o mundo da depressão e proporcionaria um sistema monetário estável e uma perspectiva de crescimento no longo prazo. Sem tal medida, não há esperança de evitar a depressão. E também não vai haver muita esperança de evitar a guerra. São palavras do LaRouche, né? O LaRouche explicou mesmo como é que isso funcionaria, incluindo as principais áreas de investimento para o crescimento econômico global, né? Ele dizia o seguinte, que no setor em desenvolvimento nós temos aí uma capacidade aí em termos de projetos bem definidos. Então, como já citado aí, o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento de centros industriais, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento de infraestrutura. Então, veja, 4 áreas absolutamente vitais: agricultura, setor primário, hein? Setor secundário industrial, desenvolvimento urbano, terciário, e infraestrutura, que é algo básico para você ter todos os outros funcionando. Temos capacidade para investir aí no setor em desenvolvimento, aí é que está o Sul Global, né? Cerca de 500 bilhões de dólares por ano. 500. Isso envolve um desenvolvimento agrícola massivo no subcontinente asiático. Podemos transformar a região do Rio de la Plata, aí na Argentina, na América do Sul, que é o norte da Argentina, que é o sul do Brasil, incluindo aí também o Uruguai, e transformar isso daí numa das maiores e mais importantes áreas agrícolas e industriais do mundo em termos de produção. Tudo o que se necessita são tratores, fertilizantes e assim por diante. O Sahel, lá na África, que é, na época que ele escreveu, né, um centro de peste, um centro de fome, de doenças, o local mais, enfim, mais desvalido da África, né? Num período de 20 anos, pode ser retirado de sua miséria. Não só isso, pode se tornar um grande celeiro para o mundo. A Índia, embora um país pobre, veja, ele estava falando isso em 1976, hein? Por um lado, em termos de agricultura, a Índia tem a terceira maior população de cientistas e engenheiros do mundo, um grande potencial industrial, bem como os meios para desenvolver a sua agricultura. No caso da Índia, ela está plenamente indo ao encontro dessas ideias, né? Um subproduto aí do aumento das exportações mundiais para o setor em desenvolvimento, algo que exigiria um investimento da ordem de 300 bilhões de dólares para esse tipo de aumento, significaria que vamos obter um crescimento nas necessidades industriais, um crescimento no comércio mundial. Nós vamos estar em um boom industrial na história moderna. Veja, por outras palavras, o LaRouche ele apelou à criação de uma nova arquitetura financeira vantajosa para todos, que promoveria o crescimento econômico mundial e traria os países em desenvolvimento a um novo patamar em termos de desenvolvimento. A ironia da situação atual é que a previsão do LaRouche, feita lá em 1976, condensou-se no estado atual das coisas do mundo de hoje. Veja, vamos considerar o seguinte, veja. O sistema financeiro dominado pelo Ocidente está à beira do colapso. Aliás, acho que esse vai ser o nome do vídeo, hein? Veja, ele só é mantido à tona por enormes quantidades de dólares que são injetadas no sistema ao longo dos últimos anos, à custa do colapso drástico dos padrões de vida dos americanos e dos cidadãos aí, principalmente da Europa. Ao mesmo tempo, as nações do Ocidente mergulham numa campanha insana da guerra termonuclear contra a Rússia e também se estendendo aí até a China. E por isso ela se recusa a adotar aí o sistema proposto pelo LaRouche há 50 anos, hein? Enquanto o Ocidente se afunda na sua recusa em relação ao mundo em desenvolvimento, que é o Sul Global, e vai decaindo, tanto a Rússia como a China organizam-se de acordo com as previsões do LaRouche, de acordo com aquilo que ele propôs. Quem está realizando o sonho de LaRouche não são os Estados Unidos. Veja, agora nesse momento, o Fórum Econômico Oriental, lá em Vladivostok, o Fórum de Cooperação China-África, veja, estão sintetizando o fato aí de que porções crescentes do mundo assumem precisamente o tema do desenvolvimento econômico integrado aí do Sul Global, como a pedra angular de uma nova arquitetura financeira vantajosa para todos. E é necessária para substituir a esse moribundo transatlantismo, né, que está desembestado. Aos anglos-americanos só restou promover a guerra mundial termonuclear. Eles só pensam nisso, né? Para se ver o grau de obsessão, cegueira e alienação dos atlantistas,
Dia 7 de julho, último agora, chefes das agências de inteligência americanas e britânicas, quer dizer, pessoas ligadas ou ex-agentes da CIA e do MI6, apresentaram diante de uma plateia em Londres, veja só, o perigo representado pela Rússia e pela China, que é justamente quem está realizando o sonho de LaRouche. Sequer passa por suas cabeças aí, darwinistas, né, que eles mesmos são o problema, né, e não a solução. Daí propõem que a cooperação Estados Unidos-Reino Unido está num relacionamento especial e que vai sustentar o mundo no próximo século. Essa gente acredita mesmo nisso? Parece que é sonho de ser Napoleão no hospício, né? O real disso daí é que os Estados Unidos e o Reino Unido se preparam para uma guerra nuclear preventiva contra a Rússia e fazem esforços cada vez mais extremos para confrontar e cercar a China, incluindo aí a propaganda agora de que vão implantar mísseis Tomahawk de médio alcance no Indo-Pacífico e também lá na Ucrânia. Eles só falam isso. Veja que se alimentam de ameaças e confrontos. Enquanto isso, a China e a Rússia promovem exatamente aquilo mesmo que o LaRouche recomendou lá atrás. Isso é o que mais incomoda os atlantistas, né? Então, aqueles que acham que existe qualquer interesse da parte dos Estados Unidos em investir minimamente que seja aqui no Brasil ou na América Latina, vocês estão completamente fora da realidade. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos estão numa crise interna, numa crise externa, e está em vias de perder a guerra da Ucrânia e de ser suplantado, quase que de uma maneira pode se dizer definitiva, pela grandeza da China, né? Bom, vamos ver também. Nós vamos observando aí se eu estou sendo exagerado ou se os acontecimentos tendem para isso. Naturalmente que isso é um processo lento, gradual e aparentemente inexorável. A gente pode ser enganado aí pelas narrativas aí do Rambo, do Rock, um lutador aí, dos atlantistas, né? Você está tocando aqui o celular, né? A história em quadrinhos segue em alta aqui no Ocidente, né? Só que a verdade não muda. A verdade é muito mais forte. A história pode mudar através dos esforços de pequenos, mas intelectualmente superiores grupos de organizadores, que são capazes de comunicar aí a verdade acima das torcidas, né? Especialmente numa época de crise. Veja, as narrativas que faziam algum sentido lá na época da Guerra Fria, né, não funcionam mais. O discurso anticomunista, antimacartista, o discurso de direita, de esquerda, tudo isso está superado. A ideia de direita e esquerda já estava desvalida, já estava suplantada, já estava falida lá na década de 60. Intelectuais lá daquela época já previam que a direita e a esquerda não trariam soluções mais para o mundo. Aqueles que advogaram pela criação de uma neodireita aqui no Brasil, o fizeram mesmo sabendo que isso daí estava falido. Nós somos enganados por esse discurso de direita e de esquerda. Não é por aí que o mundo vai sair da crise. Já fiz um vídeo só sobre esse tema, né? Falar sobre a prata agora, segunda parte do vídeo. A prata, La Plata, vamos a La Plata, a La Playa, né? O herói anônimo da nova economia, a prata. Eu gosto de vez em quando eu falo sobre alguma matéria-prima, eu já fiz vídeo sobre as terras raras, enfim. Vamos falar sobre a prata. Veja, a prata é a matéria-prima mais barata, né, do mundo, prata barata. É possível comprar a um preço baixo, inclusive, a prata, né? Um geógrafo e demógrafo, o Neil Howe, garante que estamos prontos para ver um novo tipo de economia, né, que as commodities é que serão o lastro, que serão os protagonistas aí dessa nova economia. A procura vai aumentar muito aí para a prata, sobretudo para o uso nas tecnologias ligadas à energia solar e à própria inteligência artificial, né, os softwares e hardwares, né? Em 2023, o mercado aí sofreu um déficit de oferta de 15%. Previu-se que entre 2021 e 2024 o mercado tem um déficit acumulado de 759 mil onças. O que será que significa isso? Evidenciando aí um crescente fosso entre a oferta e a aquisição deste metal precioso, né? 70% da matéria-prima é extraída como um subproduto da mineração de outros metais. Quer dizer, você vai extrair o minério e depois você vai ter que
por processos industriais, tirar a prata desses minérios, né? Pode estar misturada com ouro, com cobre, com zinco e com outros minerais, né? Cerca de 28% da matéria-prima da prata provém de minas dedicadas exclusivamente à extração de matéria-prima, né? Misturadas com outras matérias-primas. Isso sugere aí uma forte dependência do processo, né, da produção de outros metais para manter ou suprir a oferta. É claro que isso também altera aí ou deixa oscilante, vamos dizer, a disponibilidade desse metal, né? Então, assim, para satisfazer, para falar do ouro aí, por exemplo, são necessárias descobrir-se constantemente mais minas de ouro, né, exclusivamente dedicadas à produção de ouro, né? Por exemplo, se você quiser satisfazer a procura por ouro, né, você tem que encontrar novas minerações, novos veios, novas minas, né? Bom, isso vale para prata também, né? Isso vale para várias tecnologias, né, utilizadas em várias tecnologias, né, minerais, minérios com valor altíssimo, né, econômico, né, utilizados em várias tecnologias, principalmente aí no setor das energias renováveis, por exemplo, a energia solar, né, os painéis solares aí, para outras aplicações tecnológicas aí avançadas. Então, a procura de prata aí no setor de painel solar representa aí 23% da oferta total de prata para esse tipo de tecnologia. Veja, mas a prata ela é crucial em veículos elétricos, semicondutores, sensores eletrônicos, dispositivos eletrônicos. Ela tem propriedades aí de condutividade, né, de corrente e várias características específicas, né? No entanto, aí o declínio do teor de minério e o esgotamento das reservas das minas existentes reduzem a produção da prata, né? Daí então aquele déficit, né, que poderá ter um impacto na disponibilidade futura do metal. Então, a prata ela é a segunda matéria-prima mais utilizada no mundo depois do petróleo. A prata tem mais de 10 mil aplicações em todo o mundo. Esse metal é um componente-chave nas células fotovoltaicas utilizadas na energia solar. Um painel solar médio aí requer 20 gramas de prata. Um veículo elétrico precisa de 25 a 50 gramas de prata. Ela é essencial aí, como já disse, em semicondutores, controles, sensores, na tecnologia de transportes aí que utiliza inteligência artificial. Veja, ele é fundamental na inteligência artificial, inclusive em equipamentos médicos hospitalares, né? A prata ela pode ser utilizada como nanopartículas, né, em adesivos eletrônicos, inclusive na pele, né, ou para colorir, né, para fazer certos exames, né? Veja, o celular médio contém 0,34 gramas de prata. Veja, não chega a meio grama de prata no celular, né? No entanto, apesar de toda essa importância, o declínio do teor de minério e o esgotamento das reservas nas minas existentes reduzem a produção deste metal. Veja agora uma questão geopolítica. A produção de prata está concentrada em 3 países: México, Peru e China. Então veja, 2 aqui na América Latina e Central e na China, que juntos representam aí esses 3 países metade da produção mundial de prata. Então a procura de prata excedeu muito a oferta, criando um déficit, como eu falei lá no começo desse tema, no equilíbrio do mercado nos últimos anos. Em alguns anos aí houve um excedente, onde a oferta excedeu a procura, né? Mas agora a procura aumentou muito, resultando em déficit significativo, né? Déficit porque está em falta, né? Em 2022, aí o déficit atingiu uma quantia grande, aí, 263 milhões de onças Troy. E agora em 2024 deverá ser de menos 215, menos 215 milhões de onças, né? É uma pressão crescente aí no mercado de prata devido à elevada procura que não é satisfeita aí pela oferta atual. Então você tem muita procura e pouca oferta, né? A crescente procura por energia solar e a crescente adoção de veículos elétricos são fatores que podem aumentar a procura pelo metal, né? À medida que as economias se recuperam aí no pós-Covid, a procura de produtos industriais e tecnológicos que utilizam prata vai aumentar, impulsionando uma subida de seu preço, né? Investir em prata apresenta riscos e o preço pode sofrer flutuações significativas. Na verdade, eu peguei essa matéria aqui de um investidor em prata, né? Ele acha que é o momento certo para investir
em prata. Bom, eu vou manter apenas a minha aliança e está tudo bem, né? Era apenas para citar essa questão da México e Peru e China que me chamou a atenção, né? Quer dizer, a China já sai na frente, né? Que ela já está fazendo certas sanções aos Estados Unidos, o antimônio, as terras raras. Eu fiz um vídeo só sobre terras raras aqui no canal também. Eu falei de todos os minerais aí que fazem parte dessa coluna aí da tabela periódica dos elementos aí das terras raras, né? Bom, faz tempo que eu não falo de Covid, né, de vacina. Bom, é impressionante, isso é uma coisa que me chamou a atenção, a quantidade de vacina que tem hoje em dia, né? Veja, quando eu era criança, tinha 5 ou 6 vacinas. E, em geral, eram extremamente testadas e seguras. De vez em quando havia alguma barbeiragem, né? Como teve lá nas pobres mulheres que tomaram talidomida, né? Mas não era uma vacina, era um remédio porque para as grávidas tinham enjoo, dor de cabeça, né? Bom, nem vou falar desse assunto, hein? Acabou o barulho. Pessoal, para refletir, veja. Se não há ideologia no Estado, então, na verdade, é o poder do dinheiro que domina, né, o mundo. Né? Está encoberto aí esse dinheiro aí por uma mistura aí de ideologia, liberdade, pseudopatriotismo. Veja, a ideologia do liberalismo vulgar, que hoje é o neoliberalismo, legaliza tudo, desde que possa se ter lucro. Né? Inclusive, se pode, vender as próprias decisões das autoridades. Né? Quem paga mais? Né? A retórica patriótica e patriotada é usada para ocultar a corrupção e o abuso de poder. E assim, a maioria dos regimes autoritários do terceiro mundo, ele está falando do terceiro mundo aí, hein? Inclusive do sul global, se organiza, incluindo aí o espaço pós-soviético, pós queda do Muro de Berlim, né? Veja, a experiência da América Latina e da África demonstra regimes autoritários podem existir por um longo tempo se eles forem adequados para resistir a forças externas motivadas por ideologias. Veja o que acontece na Venezuela, na Nicarágua, Cuba. Veja, esses regimes também podem colapsar do dia para a noite se essas forças externas, imperialistas, puderem comprar e intimidar uma parte crítica da elite governante desses países, sendo uma elite vendedora e compradora. Aí seria bastante fácil. Veja, a reflexão é de Sergei Glaziev. Veja, eu estou preparando um texto sobre a teoria de Anatoly Fomenko. Eu acho que eu vou falar sobre essa teoria, acho que eu vou falar no dia de amanhã. É uma teoria realmente muito controversa e há muita oposição a essa teoria, mas é alguma coisa absolutamente fora do padrão, completamente fora do normal, a teoria do Anatoly Fomenko. Espero trazer isso ao canal amanhã. Às vezes eu trago temas científicos, ou como eu trouxe hoje alguma referência a respeito da prata. Comecei falando de um artigo da revista EIR, né? A revista fundada pelo Lyndon LaRoche. Aliás, era a revista, sempre digo, preferida do Enéas Carneiro, né? Este verdadeira cometa que surgiu aí na, na, na política brasileira, né? Bom, agora as eleições estão chegando, né? Ontem eu falei sobre o Trump lá, e a preocupação que ele está com os gatos e os cães, né, lá nos Estados Unidos. E, bom, vamos em frente, né? Esperemos aí que o tempo melhore, que se encontre aí quem é que está pagando para esses incendiários. Para mim é uma coisa óbvia que tem gente pagando para pessoas tocarem fogo na vegetação que já está seca. Né? Eu não acredito em combustão espontânea, pessoal, não acredito. A não ser que seja pela ação de um raio. Né? Aí sim você pode ter um incêndio espontâneo. Né? Nunca aconteceu, por exemplo, de eu ligar o gás e ele acender sozinho, a não ser que você colocar uma faísca lá. E muitas vezes essa faísca ela é fomentada. Né? Fomentada. Não existe nada que aconteça por si só. Tudo tem uma causa, né? Tudo tem que ter uma causa e um propósito. Bom, então enquanto estamos respirando aí esse ar seco e quente, né? E a chuva não vem,
Vamos aguardar aí uma melhoria nas condições climáticas, porque a guerra climática está em curso, né? Não é só a guerra. Veja, os russos têm um conceito de guerra irrestrita, né? A guerra irrestrita é o que está em curso hoje. Veja, ela é uma guerra. Primeiro, ela é uma guerra militar travada entre exércitos, entre armas, entre tecnologia. Ela é uma guerra cibernética travada nas redes sociais, travada entre os hackers, sabe? E o poder cibernético de você causar malefícios, né, nos seus principais inimigos. Ela é uma guerra informacional, ela é uma guerra de informação, midiática, propagandista, marqueteira, né, dessa mídia mainstream, né? Ela é uma guerra espacial, né, travada também no espaço. Vocês viram aí recentemente essa disputa aí que estava por trás do X. Acho que isso ficou bem claro, né? Que era a Starlink que estava em jogo ali, né? Vocês viram, os americanos moveram mundos e fundos para boicotar o Huawei dos Estados Unidos, né? Sendo que a China já está indo para o 6G e nós nem temos ainda o 5G por aqui, né? E a guerra, ela também de tecnologia, a física quântica, a energia quântica, ela é uma guerra também da inteligência artificial. Eu já fiz um vídeo, inclusive, onde eu mostro que a China ela está à frente em 3 áreas absolutamente vitais para quem quer dominar o mundo, que é a inteligência artificial, a física quântica, o computador quântico, né? e, a, o domínio do espaço, o domínio espacial. Pessoal, então vamos vendo para onde o mundo vai nos levando, né? Esperemos que tenhamos aí um bom timoneiro para conduzir aqui o Brasil. O Brasil precisa muitíssimo de um novo líder, talvez, alguém que vista a camisa do Brasil, mas não para vender a patriotada, pessoal. Isso aí não dá futuro. Veja, eu não tenho nada contra a bandeira do Brasil, o hino nacional brasileiro, o selo nacional, o brasão nacional, as flâmulas, enfim, tudo isso foi criado na década lá de 1820, né? Tudo isso foi criado pela maçonaria, essa coisa de país. É positivismo, tudo isso daí, né? Não tenho nada contra o patriotismo, né? Não tenho nada contra hinos nacionais. Veja, todos eles são parecidos, né? Parece a abertura da ópera de Rossini, né? Os hinos nacionais dos países são todos muito parecidos. As letras também são muito parecidas, são patrioteiras. Então você tem as Forças Armadas, né? Você tem tripartido, o poder dividido em três. Tudo isso veio também da Revolução Francesa, né? Judiciário, executivo, legislativo, né? Bom, enfim, talvez eu faça um vídeo sobre essa questão de onde veio o símbolo nacional, né? O amor à pátria, né? Que pode se transformar facilmente numa patriotada, né? Então nós temos que amar o Brasil pelo povo brasileiro, não por simples símbolos. Nós não precisamos amar os símbolos, né? Ou idolatrar os símbolos. Nós precisamos compreender os símbolos, compreender, saber o seu potencial, inclusive de manipulação, né? E saber que o verdadeiro patriota é aquele que pensa no homem comum, no brasileiro comum. Aí quando eu digo sul global, eu estou pensando no homem comum, na pessoa comum. Tanto a classe média como a classe baixa, mas principalmente as classes mais baixas. Quem vai precisar de apoio de uma coisa chamada educação, de uma coisa chamada profissionalização, né, uma coisa chamada saber usar tecnologia, saber o potencial que nós temos, pessoal. Sabe, é uma pirâmide, né? Tem uma elite, uma classe média e uma enorme classe média, média baixa, e baixa, né? Então nós temos 220 milhões de habitantes. Vamos fazer também um vídeo aqui sobre a demografia brasileira e a questão das classes sociais brasileiras e qual é o limite entre essas classes, né? E por que o futuro passa necessariamente pela melhoria do mundo em desenvolvimento e pela melhoria das condições de vida da maioria da população. E por que esse projeto neoliberal ele está fadado ao fracasso? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos em frente. Ficamos com 30 minutos. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Verifique se você está seguindo o canal.
que às vezes você foi desseguido. Então você teima, segue o canal. Sempre existe alguma parte do nosso vídeo que você vai utilizar de algum modo no seu dia a dia. É um conhecimento a mais, é uma coisa que te desperta para você mesmo investigar aquele assunto. Às vezes é um livro que você vai comprar, às vezes é alguma fonte que eu cito. Pessoal, tá tudo lá no nosso blog. Se você quiser se aprofundar nos nossos temas, eu sempre os coloco lá no nosso blog Elder Araújo. Também tive uma ajuda aí da parte de um dos nossos seguidores aí, que fez inclusive um Pix para mim. Quero agradecer aí ao nosso seguidor. Amanhã eu vou falar o nome das pessoas que estão auxiliando o canal. Algumas pessoas se inscreveram no canal, né? Então quem quiser ajudar o canal, tá aí o Pix do canal. Sou muito agradecido aí pela força. O foco do canal não é ter milhões de seguidores, é ter excelentes seguidores. Isso aí nós já temos, né? Então eu não estou assim orgulhoso, eu não estou envaidecido, isso é um fato. Nós temos alguns dos melhores seguidores da internet brasileira. Pessoal, obrigado aí pela sua presença, pela sua atenção, pela sua colaboração, pelos seus comentários. E vamos em frente, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus.